Livro de Lucas, capítulo 7, versículo de número 2. E diz assim a palavra do Senhor: E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o teu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com ele, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe os centuriões, uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomode, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Por isso nem ainda julguei digno de ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Versículo de número 8. Porque também eu sou sujeito à autoridade, tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, o que for enviado achou o servo que estava enfermo curado. Aleluia. Bendito seja Deus, porque esta palavra ainda tem poder, aleluia, sobre as nossas vidas. A palavra que nosso irmão leu diz que José, ele só tinha um sonho que não veio da parte do homem, mas que veio da parte de Deus. José, ele só tinha uma promessa da parte do Senhor. E quando ele recebeu essa promessa, ele não era governador, ele não tinha autoridade alguma, aleluia, mas ele era filho do Deus Altíssimo, daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aleluia. Primeiro ele enfrenta ser vendido, ser traído, depois ele foi para a cisterna, e a palavra que Deus falou, e a revelação que Deus disse, aleluia. Sabe o que eu quero te dizer? Não é somente palavra, é poder de Deus. E eu não sei qual foi a palavra que Ele liberou acerca da tua vida. Eu não sei qual foi a palavra que Deus disse no começo da sua caminhada. Aleluia. Eu estava ali assentado e quando o pastor disse: a missionária vai pregar, eu falei: Senhor, às vezes até eu esqueço do título que o Senhor me deu, da unção que foi derramada quando eu só tinha 26 anos. E agora eu vou fazer 40 anos, aleluia. E quantas promessas que o Senhor me fez, aleluia, que eu ainda não vivi, mas que eu vou viver, aleluia. E sabe o que Satanás ele quer fazer? Ele quer te paralisar no meio do processo e dizer para você: a palavra não vai cumprir na tua vida, aleluia. Aquela palavra que você ouviu, as pregações que você ouve, que você pula, que você glorifica, e você fica cheio aqui, mas quando você chega em casa, que não acontece nada, parece que a palavra não vai ter efeito. Parece que a promessa que Deus te fez não vai acontecer. Não é assim? Hoje, nosso evangelista Ricardo pregava, ele disse: nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Aleluia. Mas quando tudo vai bem, aleluia, todo mundo tem fé. Aleluia. Quando eu olho e estou vendo, é muito fácil eu ter fé. Mas quando eu não estou vendo nada, e eu só tenho uma palavra, aonde é que está a minha fé? Você só tem o projeto nessa noite. Aleluia. Você só tem o sonho nessa noite. Você só tem uma palavra que foi liberada para a sua vida nessa noite. E você ainda não está vendo nada, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Esta palavra, ela tem poder.
Aleluia. Aquele homem ouviu falar de Jesus. Ele escutou falar dos milagres que Jesus fazia. Não era alguém que andava com o mestre. Aleluia. Não era alguém que estava lado a lado com ele, como eu e você, que nós viemos aqui todo dia, aleluia. Que nós somos templo do Espírito Santo e carregamos em nós a sua presença, aleluia. Era alguém que ouviu falar de Jesus. E ele tinha o seu servo, a quem ele muito estimava, ou a quem ele muito amava, que estava em casa. E a Bíblia diz que ele estava enfermo. E ele, olhando a situação do teu servo, eu acredito que já tinha feito de tudo. E nada havia acontecido. Ele ouviu dizer que Jesus estava chegando ali. Aleluia. Ele ouviu dizer: Jesus vai estar na cidade. Jesus está vindo aí. Aleluia. E então ele manda alguém falar com o mestre. E dizer: olha, vou usar as minhas palavras. O meu Senhor, aleluia, Ele me mandou até aqui, porque tem um servo dele que está doente. Aleluia. E ele podia pedir para Jesus ir lá na casa dele, porque ele era alguém renomado. Ele era um homem de autoridade. Mas sabe o que ele mandou dizer? Ele falou assim: ó, fala para ele que o meu servo está doente. Mas eu tenho ouvido falar do seu poder. Aleluia. Eu tenho visto o que ele tem feito. E não precisa ele ir lá em casa. Eu só quero que ele libere uma palavra. Aleluia. Eu só quero que ele libere uma palavra. E ele disse: olha, libera uma palavra. Ele só quer que o Senhor libere uma palavra. Aleluia. Nessa noite, Ele tem uma palavra para a tua vida, nesse lugar. Aleluia. Nessa noite a palavra é: continua, porque eu sou contigo. Não te desanimes, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. E ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Aleluia. A palavra nessa noite é que o adversário vai perder mais uma, e você não vai ficar pelo caminho. E eu não vou ficar pelo caminho, sabe por quê? Porque ele vai dar ordem nessa noite, aleluia. E esse adversário que tem nos assolado, aleluia, esse adversário que tem te adoecido, nessa noite ele vai bater em retirada, aleluia. Porque quem vai liberar uma palavra não sou eu. Quem vai liberar uma palavra se chama Jesus de Nazaré, aleluia. A Bíblia diz que Pedro estava ali lavando as redes, desistindo. Não vou pescar mais, porque eu tentei a noite inteira e eu nada apanhei, aleluia. Então ele estava desistindo. Aí Jesus vem e diz para ele assim: me presta o seu barco. Aleluia. Sabe por quê? Porque a noite inteira você tentou sozinho. Essa noite que não passa, aleluia. Essa noite que você tem lutado e não sai do lugar, aleluia. E o desânimo tem te vencido. E as lutas têm te vencido, porque pescar não era fácil. Imagine a noite inteira ele tentando. Aí o cansaço vem, sabe por quê? Porque você está tentando sozinho. Mas nessa noite ele está dizendo para você: deixa eu entrar no seu barco. Aleluia. Deixa ele entrar no seu barco nessa noite. Aonde você quer que ele entre nessa noite? Aleluia. Ele está aqui. Você não pode ver ele, mas você pode sentir a sua presença. Aleluia.
Aí você já estava largando a sede, dizendo: Senhor, só até aqui. Mas Ele aparece na beira do mar e diz para você: eu vou entrar no barco. Aleluia. Senhor, mas eu tentei a noite inteira e nada apanhei. Mas Ele entrou no barco. Aleluia. Volta para o mar. Aleluia. Volta para a posição nessa noite. Decanta, labra, subir, entra, labra, subir. Volta para onde Ele te chamou. Aleluia. Porque aonde nada tem dado certo, aleluia, Ele vai mudar o percurso do barco nessa noite. Aonde tudo tem dado errado, Ele vai fazer dar certo. Sabe por quê? Porque Ele tem uma palavra para liberar acerca da tua vida. E Ele disse: lança para o lado direito. Aleluia. Pega a rede e lança lá do lado direito. Agora Pedro não estava indo sozinho. Jesus estava no barco. Agora Pedro não estava fazendo mais aquilo que estava no coração dele. Ele tinha uma direção. Aleluia. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Ele vai dar direção à tua vida. Ele tem uma direção para você nessa noite. Aleluia. Porque o que Deus tem com você é algo muito grande. Sabe por que Satanás tem investido tanto? Sabe por que Ele quer paralisar a obra que Deus tem na tua vida? Porque Ele sabe que lá na frente você vai dar fruto. Pedro não seria qualquer um, aleluia. E por isso ele queria desfalecer a fé daquele homem. Mas o que Deus tinha para Pedro era maior. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele é o dono do barco e Ele é o dono do mar. E ele disse: olha, Senhor, sobre a tua palavra. Não é sobre a minha palavra, é sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Aleluia. E quando ele lança, era tanto peixe, foi tanto peixe, que quase o barco ia a pique. Mas não foi, sabe por quê? Porque Jesus estava no barco. E a bênção do Senhor não acrescenta dor. Aleluia. Quando eles retornam, o chamado era: agora você vai ser pescador de homens. Aleluia. Porque eu já te mostrei que quem está comigo eu sustento. Porque quem faz a minha obra eu guardo, aleluia. Porque quem faz a minha obra não passa por necessidade. Quem permanece comigo no barco, Pedro, não é envergonhado, aleluia. Eu sou dono do mar, eu sou dono de tudo, eu sou dono do peixe. Enquanto você trabalha, enquanto você cuida da minha obra, enquanto você se dispõe, enquanto você entra na minha direção, aleluia, a minha palavra, aleluia, ela vai fazendo efeito sobre a tua vida. Enquanto você se posiciona, eu vou cuidando do resto. Nessa noite, fica com a palavra que Ele te deu. Qual foi a palavra que Ele te deu? Olha, Senhor, Ele é digno de que o Senhor vai lá, sabe por quê? Ele é um homem bom. Ó Senhor, Ele é digno de que o Senhor vai socorrer. Aleluia. E então Jesus vai com eles. Aí Ele manda os amigos dele dizer: olha, não precise que o Senhor vai na minha casa, não precisa. Sabe por quê? Eu não mando contigo, mas reconheço alguém que tem autoridade. Eu reconheço alguém que tem autoridade. Nós entramos aqui e se esquecemos quem é o dono desse lugar. Se esquecemos quem é o dono da minha e da tua vida. Aleluia. E nessa noite Ele está te dizendo: eu tenho todo o poder, embaixo na terra e em cima no céu. Aleluia. Eu não perdi o controle da sua vida. Eu não perdi o controle da sua história. Mas sabe o que acontece? Nós ouvimos a palavra e não entendemos o que Deus fala conosco. Porque nós não estamos vendo. Mas se você crer, aleluia, Ele vai entrar onde você não pode entrar nessa noite. Não precise que o Senhor vá lá. Basta somente
uma palavra, e o meu servo será curado. E foi o que o Senhor dizia no meu coração: Patrícia, é só uma palavra. Aleluia. Você está chorando tanto, mas só basta eu dar uma ordem ao teu respeito. Aleluia. Só basta eu dar uma ordem acerca da tua vida. Aleluia. Quem sabe você entrou aqui e você olhou para o seu recurso e você pensou: meu Deus, o que é que vai ser? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou fazer? Aleluia. E sabe o que ele mandou eu te dizer? Se eu liberar uma palavra, aleluia, se eu liberar uma palavra, as portas se abrem. Se eu liberar uma palavra nessa noite, eu paraliso o seu adversário. Se eu liberar uma palavra, aleluia, aquilo que está fora do lugar, ele vai voltar para o lugar, aleluia. Se eu liberar uma palavra, tem libertação. Se eu liberar uma palavra, tem cura. Se eu liberar uma palavra, tem transformação. Se eu liberar uma palavra, tem salvação. Sabe por quê? Porque nunca dependeu de você, só dependeu da palavra dele. Aonde você quer que a palavra, ela vai criando vida nessa noite. Vai dizendo aí para ele: Senhor, eu quero que o Senhor entre aqui. Jesus, eu quero que o Senhor entre aqui. Deus, eu quero a sua palavra liberada aqui. Jesus, libera uma palavra nessa noite aqui. E Ele vai liberar uma palavra nessa noite. Aleluia. E a palavra nessa noite vai dar certo. Aleluia. Satanás tinha tudo preparado, mas ele está desfazendo as obras do adversário nessa noite. Aleluia. Porque Ele continua sendo o Senhor da minha e da tua vida. Quantas vezes nós lutamos por algo, lutamos, choramos, jejuando, orando, muitos anos, e vai orando e falando com Deus, e de repente, o milagre acontece, aí você fala: meu Deus, se eu soubesse que era assim, se eu soubesse que seria tão rápido. Sabe por quê? Nesse tempo em que a palavra não se materializou sobre a tua vida, Ele está trabalhando no seu vaso. Para quando esta palavra, ela surgir um efeito, alguém dizer: verdadeiramente, ela serve a um Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu não dava nada, mas olha o que Deus fez. Aí você vai dizer: foi a palavra dele. É a palavra dele que está se cumprindo sobre a minha vida. Aleluia. Bendito seja Deus. Esta palavra tem poder. Aleluia. Ele ainda continua operando. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que então Ele disse: vai, porque eu nunca vi tanta fé assim. Eu nunca vi tanta fé em Israel. Meu Deus. Ele nem quis que eu fosse lá, porque ele se achava indigno de receber a presença do mestre na casa dele. Aleluia. Aí nós viemos aqui na casa dele. Temos o privilégio de ter ele conosco. Aleluia. Muitas das vezes fazemos bico. Não damos tanta importância a essa presença que carregamos e o chamado que Ele nos deu. Mas aquele homem rico, de autoridade, de posição, ele disse: eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Eu não sou digno não, Jesus. Aleluia. Mas libere uma palavra para ele. E nessa noite é assim: as suas misericórdias é a causa de eu e você não sermos consumidos. Não somos merecedores, mas a sua misericórdia vai nos alcançar nesta noite. Aleluia. Porque nós somos bons? Por causa da misericórdia dele. Por causa dessa misericórdia, Ele vai nos alcançar nessa noite. Aleluia. E a Bíblia diz que então o Senhor liberou uma palavra. E quando eles chegam lá,
O que acontece? O homem que estava doente, agora está no perfeito estado. Sabe por quê? Porque a palavra, aleluia, quando ela chega, quando ela entra em um lugar, tem mudança, tem transformação, aleluia. Esta palavra ainda muda, esta palavra ainda transforma. Eu era alguém que ninguém dava nada, e depois que a palavra fez uma obra em minha vida, depois que aceitei Jesus, e essa palavra foi me confrontando, porque tem palavras que vêm e a gente pensa, não é para mim, imagina, não, desse jeito não, e aquela palavra vai nos confrontando, vai trabalhando em nossas vidas, vai forjando em nós um novo caráter, vai tirando de nós, aleluia, toda a rapina, vai moldando o nosso vaso, vai nos curando, vai nos moldando, aleluia, porque a palavra, ela tem esse poder. Tem pregação que nós ouvimos e a semana inteira ela fica remoendo dentro de nós e parece que ela vai criando vida em nossa vida, e nós ficamos remoendo aquilo que Deus fala conosco, e aquela palavra vai trabalhando, e quando você vê, você fala, meu Deus, é o poder da palavra, é o poder da palavra, porque eu sinto essa palavra ardendo em mim, aleluia. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, no Rio de Janeiro, saí de São Paulo, fui lá, e quando eu cheguei, ela disse, o que fizeram com você? E eu fiquei pensando, o que fizeram comigo, né? Ela disse, eu vejo uma outra pessoa, aleluia, que transformação é essa que fizeram na tua vida? Eu quero ligar para os crentes, eu quero ligar para eles, ela não tinha aceitado Jesus ainda. Eu quero falar com a liderança, eu quero saber o que fez na tua vida. Sabe quem fez? Jesus de Nazaré, aleluia, porque a palavra ainda tem poder para transformar, a palavra ainda tem poder para curar, aleluia. Quando você dá crédito, esta palavra, aleluia, ela vai fazendo efeito na nossa vida. E sabe o que eu tenho para te dizer? Nessa noite você não está indo embora, quem sabe você veio buscar uma cura, e você já não está ainda curado, aleluia. Quem sabe você precisa de algo na sua vida financeira, mas o que você menos tem vivido é prosperidade, aleluia. Quem sabe no seu sentimental está tudo bagunçado, e Deus te fez uma promessa de um lar, aleluia. Nessa noite, sabe o que eu tenho para te dizer? Você ainda não está vendo nada, mas você tem uma palavra. Qual foi a palavra que Deus te disse? Quando você entrou nesse deserto, qual foi a palavra que Ele liberou acerca da tua vida? Qual foi a palavra que Ele te disse antes de você passar por esse processo? Qual foi a palavra que Deus te falou? Aleluia. A palavra é vai em paz, aleluia, vai em paz, porque esta palavra, ela vai se cumprir sobre a tua vida. Não precisou Jesus entrar lá, mas quando Ele liberou uma palavra de cura, a cura adentrou por aquelas portas. Nessa noite, eu tenho algo para dizer para a tua vida. O que você precisa que Deus faça? Não fale para mim. Vai falando com Ele nessa noite. Aleluia. Vai falando com o Mestre nessa noite. Foi essa palavra que o Senhor colocara em meu coração. E Ele dizia, Patrícia, eu ainda sou mesmo. A autoridade ainda está nas minhas mãos. Se eu quiser quebrar, eu quebro. Se eu quiser levantar, eu levanto. Aleluia. Se Ele quiser humilhar, Ele humilha. Se Ele quiser exaltar, Ele exalta. Aleluia. Se Ele quiser fechar, Ele fecha. Se Ele quiser abrir, Ele abre. Aleluia. Ele faz a ferida e depois Ele vai lá e liga. Aleluia. Porque Ele tem a cura. E quem sabe você está ferido nessa noite, mas Ele tem uma palavra para você, para dizer, vai ter cura sobre a tua vida.
Vai ter cura nessa noite, aleluia. Aonde você quer que esta palavra, ela faça efeito dentro da sua casa. Aonde você quer, aleluia, fale para Ele. Será que você pode dizer para Ele nessa noite? Aleluia, Ele está aqui em nosso meio, e o nome dEle será glorificado.